Nessa aula, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante quando a gente está falando de investimentos, que é gestão de risco. Quando a gente fala de risco no mercado, eu vejo assim, por minha experiência, os investidores ligam um alerta, principalmente aqueles mais medrosos, eles ligam um alerta e dizem, nossa, é arriscado. Se está falando de risco é porque é arriscado. E não é bem assim. Tudo que a gente vai fazer na vida tem risco. E se a gente vai investir em um imóvel, tem risco. Se a gente vai abrir um negócio, tem risco. Mas a mesma pessoa que enxerga risco em investir em um CDB, ela não enxerga risco em comprar um imóvel, que tem risco, e ela não enxerga risco, por exemplo, em emprestar dinheiro para um amigo, que eu já vi acontecer. Então, empresta para um amigo, perde o dinheiro todo, e depois volta até a emprestar para outro, porque ela não está enxergando risco ali. Então, quando a gente fala de risco no mercado, seja em qualquer mercado, mercado de ações, renda fixa, é porque no mercado a gente precisa explicar tudo. Então, está tudo muito bem desenhado. E o risco é muito menor, por exemplo, do que investir. Se você compara, investir em uma empresa da bolsa, comprar uma participação em uma empresa da bolsa, é muito menos arriscado do que você investir em um negócio próprio. E onde é que está o risco aí? Principalmente que o risco do negócio, se for o mesmo negócio, vai ser um risco bem parecido, de mercado, de você precisar vender e tudo mais. Porém, quando você abre um negócio, no Brasil mesmo tem uma estatística que 50% desses negócios duram no máximo 2 anos. Ou seja, a metade das pessoas que investem em um negócio próprio, elas quebram e vão perder o dinheiro inteiro ou às vezes até sai devendo. Então, quando a pessoa abre um negócio próprio, ela não enxerga risco, mas ela enxerga risco no mercado de ações. Ela não enxerga risco em emprestar para alguém, mas enxerga risco no CDB. Então é importantíssimo ter gestão de risco, mas não quer dizer que só tem risco no mercado. Existe risco no mercado, sim, controlado, e dá para você controlar ainda mais ele, entendendo como fazer a gestão de risco. Então, um dos pontos principais é esse. E como é que você faz uma boa gestão de risco no mercado? Primeiro, entendendo para quem é que você está emprestando o seu dinheiro. Você tem que entender muito bem quais são as garantias que a instituição tem e qual mercado você está investindo. Então, cada mercado daquele vai ter uma gestão de risco diferente. Se você está investindo em um título bancário, em um CDB, ou em uma debenture, que é de uma empresa na bolsa, ou então para o Tesouro Nacional. Então, cada um ali vai ter um risco diferente e você precisa entender cada um para mitigar o risco, reduzir a probabilidade de dar problema. No título bancário, por exemplo, você tem um tipo de seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, com o título bancário, se acontecer, é raro acontecer isso, mas se acontecer da instituição financeira do banco quebrar, você fizer uma correta gestão de risco e colocou um valor menor do que 250 mil, você tem aquele dinheiro todo de volta, porque esse seguro ele é acionado pelo próprio Banco Central e você recebe ele. Então essa é uma das formas de gestão de risco. Outra forma de gestão de risco, que essa primeira tem a ver com a instituição. Apesar de ter esse seguro, é importante também você entender qual é a instituição que você está emprestando. Então, entender qual é a instituição e depois fazer a boa e velha diversificação. Você não colocar todos os ovos na mesma cesta. É importantíssimo você fazer essa distribuição e colocar um pouquinho em cada lugar, tanto para a questão de risco da instituição, de caso tenha algum problema, como também da parte de remuneração, se a gente estiver falando de renda fixa. Lembra que a renda fixa tem pós-fixado, pré-fixado e IPCA+. Muitas vezes é difícil você saber qual vai render mais. Então é importante você ter os três tipos de remuneração e distribuir ali um pouquinho em cada uma para você manter o equilíbrio. Tá bom? Então essa é uma das formas de você mitigar o risco. Outra maneira, talvez as mais indicadas, é continuar estudando cada vez mais. Mesmo se você não tiver alguém que te auxilie, ou se você tiver alguém, é sempre bom estar estudando, entendendo o mercado, e entendendo como ele funciona e buscando coisas mais sólidas, não ficar buscando fórmula mágica. Se você entender que não existe fórmula mágica e que você deve diversificar, você já vai estar fazendo uma grande mesmo, uma grande gestão de risco. E outro ponto, aqui tem a ver até com a ganância das pessoas. Por quê? Quando já aconteceu isso comigo, tem investidores bem cautelosos que estão com dinheiro no banco. E aí, quando sentam comigo para fazer uma reunião falando sobre trazer os investimentos para trabalhar comigo como consultor.
Eu, como consultor, eu até posso atender o cliente se ele quiser deixar o dinheiro no banco e lá montar estratégia. Mas no banco não tem as melhores alternativas, então eu fico muito limitado. Então, para ele ter investimentos melhores, ele precisa sair do banco, que não é a instituição mais correta para investir, e vir para uma corretora de investimentos. No Brasil já tem uma infinidade aí para todo investidor. Era muito difícil você ter acesso a isso há um tempo atrás, hoje você tem. E aí, quando a pessoa está num banco e ela é muito cautelosa, muito medrosa, começa a fazer um monte de pergunta que eu respondo numa boa. Sento, faço uma reunião com o cliente e começo a explicar. Ele quer saber do risco, quer saber disso, quer saber daquilo, como é que funciona isso e tudo mais. Mas essa mesma pessoa, ela pode acabar caindo num golpe que alguém vem e aí, por que eu falei de ganância? Geralmente a pessoa, quando vai aplicar um golpe, ela simplesmente diz: olha aqui, rentabilidade de 100% ou de 1% ao mês, ou de 10% ao mês, e joga um número assim bem alto de rentabilidade. A pessoa fica cega pela ganância, não pergunta nada de garantia, simplesmente vai lá e faz um Pix, faz uma transferência, que hoje é muito comum fazer Pix. Como eu já volta e meia eu vejo no Instagram, alguém hackeando o Instagram de outra pessoa e começa a divulgar ali, investimento no Pix, faça um Pix de 1.000 e em 15 minutos receba 2.000. Isso não existe em lugar nenhum, mas as pessoas ficam cegas por essa ganância de receber esse dinheiro fácil e rápido e aí não querem saber mais de nada, não pensam em mais nada. Simplesmente vão lá e fazem a transferência, enquanto no mercado regulado, que tem tudo estruturado, a pessoa fica fazendo um monte de pergunta e cautelosa, como deve ser. Mas em outros momentos ela não é. Eu fico só pensando em relação a isso. Mas o que é importante a gente entender aqui? Quando você tem uma conta de investimentos no mercado regulado, você precisa entender se é uma conta registrada e regulada pelo Banco Central ou pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Toda conta de investimentos no Brasil, ela é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários. E quando você abre uma conta em uma corretora ou qualquer instituição de investimentos, você tem que saber, aquela conta está em meu CPF, já é uma conta aberta em meu nome, porque quando você vê essas pirâmides que surgem, como é que funciona? Você faz uma transferência para essa conta aqui. E em nome de quem está aquela conta? De um terceiro, de uma empresa, de qualquer pessoa. Quando você faz uma transferência para essa pessoa, e você não tem nenhum tipo de contrato, o que você está fazendo é você está dando dinheiro para a pessoa. Garantia nenhuma que ele vai retornar. Então as pirâmides elas funcionam dessa forma. Só de você ver isso, você já entende que é uma pirâmide. Se é uma conta que você faz uma transferência e não é uma conta em seu nome, em seu CPF, registrada no Banco Central, com regulamentação da CVM, não é um investimento sério, é alguma coisa que pode dar muito errado. Existem alguns investimentos que não são padronizados? Existem. Podem ter um risco muito maior? Podem. Eu aconselho a você a ir nesses investimentos não padronizados? Não, não oriento. Então, o primeiro ponto é, você tem que entender, essa conta é uma conta aberta através da regulamentação do Banco Central, está em meu CPF, está regulada pela Comissão de Valores Imobiliários, e nem todo mundo que diz que está regulado pela Comissão de Valores Imobiliários realmente está. Então, é necessário ter esse cuidado. E quando a gente abre uma conta em uma corretora de investimentos, como no BTG Pactual, na XP, ou a Rico, que é outra corretora também que existe no Brasil, você só pode fazer transferência de uma conta no banco com o seu CPF para a sua conta na corretora do seu CPF. Se você pedir para um irmão seu transferir dinheiro para sua conta da corretora, esse dinheiro ele volta, porque ela só pode receber dinheiro do mesmo CPF, de mesma titularidade. Você vê o quanto esse mercado ele tem regulamentação e tem travas de segurança. Quando você vê uma conta que não tem essas características, pode saber que é furada. E é muito comum as pessoas não perguntarem nada disso quando vem o bichinho da ganância ali, com aquela rentabilidade maravilhosa de 1% ao dia, 10% ao mês, as pessoas ficam cegas, cegas e não perguntam mais nada, não querem saber de gestão de risco, não querem saber de garantia, não quer saber nada, ela simplesmente vai lá, investe e joga o dinheiro todo, e depois vai lá ainda vende carro, vende casa para botar tudo ali e acaba perdendo tudo. Infelizmente, existe muito isso. É importante você ficar atento para não cair nesse tipo de armadilha. Então, o que você vai fazer para fazer uma boa gestão de risco? Estudar, entender, aprender sobre o mercado,
Entender quem são os profissionais de mercado. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre profissionais de mercado, se você precisar de alguém para te orientar. E aí continuar estudando também, que é importante. Fazer uma boa diversificação dos seus investimentos e adequar ao seu perfil como investidor, que eu vou falar em outra aula. Então aqui você já está fazendo uma boa gestão de risco e não fugir disso. Da mesma forma como investir em ações é seguir uma estratégia e não sair dela, a gestão de risco também tem que sempre ser mantida uma gestão de risco. Não quer dizer que você está num local arriscado, significa que você está fazendo o correto, que é fazer uma boa gestão e cautela com seus investimentos. Então, esse foi o recado dessa aula. Espero que tenha agregado bastante aí nos seus estudos de investimentos e contribuído também para você não cair em armadilhas. Então, até a próxima aula.